Olá, antes de iniciarmos, deixa seu like, faz sua inscrição e ativa o sininho para novas notificações. E bora pro vídeo! Vamos começar falando sobre oferta e demanda, tá? Vamos começar falando sobre oferta e demanda. O jeito tradicional de enxergar o mercado, e eu digo jeito tradicional porque é um pouco dentro do senso comum, inclusive eu incluo aí grande parte dos empresários. Grande parte dos empresários eu incluo nessa minha classificação. Grande parte das pessoas seguem a teoria da oferta e da demanda, né? Oferta e procura, se você preferir. E, basicamente, o que as pessoas pensam sobre oferta e procura é que se há demanda para um produto, eu vendo. Se não há demanda, eu não vendo. Se a demanda é grande, eu vou vender muito. Se a demanda é pequena, eu vou vender pouco. Não por acaso, por acreditarem nisso ou por só conhecerem o mundo sob essa ótica, eu não estou dizendo para você que a lei da oferta e da procura ela está errada. Eu estou dizendo para você que a lei da oferta e da procura ela é insuficiente. É isso que eu estou dizendo para você. Ou seja, quem considera ser suficiente a compreensão sobre oferta e demanda é o cara, vai ser sempre aquele empresário que em algum momento vai estar reclamando que está ruim o negócio. Não, o mercado está ruim. O que o empresário quer dizer quando ele fala o mercado está ruim? É que a demanda está pequena. Quem sabe os indicadores macroeconômicos, quem sabe uma variável política, entrar um político novo, que eu não gosto, quem sabe um problema estrutural, um problema mundial de fornecimento de algum produto, criou um desequilíbrio na demanda, e aí, por conta desse desequilíbrio da demanda, eu estou vendendo pouco. Nós temos uma crise mundial, temos uma crise do arroz, temos uma crise de sei lá o quê. E aí, como tem essa tal crise de sei lá o quê, eu, que dependo da demanda, agora estou vendendo pouco. Grande parte da humanidade segue esse pensamento. Eu não sigo esse pensamento. E você entrou aqui para o tal método Flávio Augusto, não é? Você foi louco de entrar aqui nessa live? Então, é assim que eu penso. É assim o método Flávio Augusto. É assim que eu toco os meus negócios, eu vou dividir isso com você. Repito, não estou dizendo que a lei da oferta e da procura ela está errada. Não, ela não está errada. Ela só é um pedaço da história. E que quem conhece apenas esse pedaço da história ficará sujeito, ficará refém, ficará na dependência se o vento está bom, se o vento está ruim, se a economia está boa, se a economia está ruim. Ou seja, se a demanda é alta, eu estou vendendo. Se a demanda é baixa, eu vou falar contigo aqui como eu vejo, como eu pratico e como eu empreendo há quase 30 anos. Eu tenho 30 anos, 29 anos e alguns meses que eu abri minha primeira empresa. Já estou trabalhando com vendas há 33 anos. Foram 4 anos na minha carreira de vendas, vendendo deste jeito que eu vou falar para você aqui agora. São 33 anos tendo sucesso do jeito que eu vou te falar aqui agora. São 33 anos. Nos primeiros 4 anos, saindo do zero, saindo do ônibus lotado, saindo daquela vida que tu já sabe que eu tinha, para uma vida de crescimento, de sucesso, de crescimento financeiro, de evolução. Depois abri minha empresa avançou, prosperou, abri uma escola, 2, 3, 4, 24, 100, 200, 300, 400 escolas, vendi minha empresa por praticamente R$1 bilhão. Enfim, a minha trajetória que tu conhece. Essa trajetória que eu tive e tenho até hoje, porque os negócios que eu tenho hoje são muito maiores do que aqueles que eu já vendi, os novos negócios que eu fundei hoje são ainda maiores do que aqueles que eu vendi, ou seja, eu não tive um resultado positivo 30 anos atrás, não, eu tive um resultado positivo 30, 29, 28, 27, 5 anos atrás, 3 anos atrás, esse ano estou tendo um resultado positivo, não é? E pretendo continuar tendo. E tive baseado no que eu vou te falar agora.
tive baseado nesses conceitos que eu estou te falando agora. Porque se eu tivesse dependente dessa história de oferta e demanda, se eu tivesse refém dessa conversa de oferta e demanda que o mercado fala, que você vai ver empresário choramingando aí, falando, não, tá ruim, não, depois que esse governo entrou, tá ruim, depois que... E por aí vai. Por quê? Porque eles são reféns dessa conversa de oferta e demanda. Eu não sou. Tá, Flávio, se não é oferta e demanda, e você diz que, beleza, oferta e demanda influencia, mas isso não é a história toda, a pergunta é, então, Flávio, qual é a história toda? Então, eu preciso que você me acompanhe, porque é filosófico. E isso que é filosófico está ligado a comportamento humano, porque vendas está relacionado a comportamento humano. E a minha visão sobre as vendas é que determinam o fato de que não depender só de oferta e demanda. Então, é só você entender o seguinte, olha, nos últimos 29 anos, enquanto eu empreendi, todos esses anos eu continuo crescendo. Mesmo com pandemia, mesmo com problemas, com desafios, com problemas econômicos, com problemas políticos, com impeachment, por aí vai. Né? Eu passei na minha história aí praticamente por 2 impeachments. O primeiro lá, 1991, não é? Impeachment do Collor. E agora, impeachment da Dilma em 2014 ou 15, acho que é 15, se eu não me engano, 2015, eu acho. Não é? Ou seja, eu passei por tudo isso. Então, assim, eu abri minha empresa em 1995 com... O presidente era Fernando Henrique. Eu cresci em 95. Depois entrou o Lula. Eu cresci. Aí o Lula foi reeleito. Eu cresci. Aí depois a Dilma veio. Tentou destruir a economia, mas eu cresci igual. Depois a Dilma teve impeachment. Eu continuei crescendo. Aí entrou o Temer. Aí eu cresci. Aí veio o Bolsonaro. Eu cresci. Agora entrou o Lula de novo. Eu estou crescendo de novo. Não importa quem esteja lá. A gente sempre cresceu. A gente sempre cresceu. Teve crises econômicas? Várias. Teve a crise da Tailândia, efeito tequila no México, teve a crise do subprime nos Estados Unidos de 2008, não é? Teve dólar que estourou, dólar que explodiu, teve recessão ali em 2014, 15, 16 no Brasil, e a gente cresceu. Ou seja, questões políticas e questões econômicas não foram capazes de impedir que a gente crescesse. Então, significa o seguinte, se eu estivesse simplesmente ao sabor do vento, a favor ou contra, eu estaria oscilando. Mas a minha história é diferente dessa. Então, qual é a base filosófica e lógica para esse meu pensamento? Pensa o seguinte, se eu fizer um anúncio na internet, agora, ou na televisão, ou em qualquer tipo de mídia exterior, rádio, qualquer coisa, se eu fizer um anúncio em mídia convencional ou em mídia digital, agora, e eu impactar 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas verem meu anúncio, e 1 milhão de pessoas receberem a minha mensagem publicitária oferecendo um produto qualquer, seja ele qual for, tá? Talvez, estatisticamente, alguém vai me falar assim, olha, estatisticamente, Flávio, um marqueteiro pode me falar, você vai ter 2% de conversão. Ou seja, 200 pessoas, deixa eu ver se é isso mesmo, 10% é 100 mil, 10 mil seria 1%, 12% seriam 20 mil. 20 mil pessoas vão comprar teu produto. Desconsidera o número 2%. É só um exemplo que eu quero te dar. Não estou dizendo que é 2%. Tá legal? Eu quero que você entenda o conceito de oferta e demanda. Como é que a gente quebra essa questão de oferta e demanda e a gente sai da lógica passiva da oferta e demanda. Então, vamos supor que... Suponha que é 2%. Poderia ser 0,2%. O número que for. Mas vamos supor que seja 2%. Então, 2% de 1 milhão de pessoas são 20 mil pessoas. 20 mil pessoas manifestaram interesse no produto. Dessas 20 mil pessoas, digamos que 5 mil pessoas comprem o produto.
seja através de um clique, seja visitando a tua loja, seja visitando o teu escritório, seja de algum meio, fechando um negócio com você. Então, 1 milhão de pessoas, você tem aqui mais 20 mil pessoas que manifestaram interesse, e estou dizendo para você que 5 mil pessoas compraram o seu produto. E digamos que esses sejam os números. Tá legal? Se os números forem esses, eu vou dizer para você que essa demanda de 20 mil pessoas e que 5 mil concluíram as suas vendas de forma espontânea, indo na sua loja ou dando um último clique e comprando o seu produto, eu vou dizer para vocês que esse resultado talvez sim seja o resultado da demanda, uma demanda reprimida, uma demanda daquele produto. Tem a ver com a tua oferta, tem a ver com a tua abordagem. Se eu parasse por aqui essa conversa, eu não conseguiria sustentar para você que eu não dependo da oferta e da demanda. Ao contrário, isso aqui é o tradicional, é o que toda empresa faz. O que eu sempre fiz foi uma postura ativa. A postura ativa é bem diferente da postura passiva. A postura passiva é aquela quando você entra numa loja de um shopping, por exemplo, e um vendedor fala assim para você: pois não, o que eu posso te ajudar? Isso é uma venda passiva. É quando o cliente vai até a loja. A venda ativa é quando eu vou até o cliente. Eu trago o cliente para dentro da minha empresa. E não simplesmente faço um anúncio e esse cliente vai até a mim. Só para você ter ideia, 8% das minhas vendas apenas são vendas passivas. Nós temos mais de 700 mil alunos e apenas 8%, que é bastante, são 56 mil alunos provenientes de vendas passivas, são pessoas que dão um clique e entram para fazer um curso nosso. Ou seja, apenas 8%. 92% são vendas ativas. Em outras palavras, se eu apenas seguisse o by the book, a lógica da venda passiva, eu seria 12 vezes menor do que eu sou hoje. Porque eu venderia apenas 8% através da venda passiva. Aquele cara que entra no site e compra, que vê um lançamento e compra, que vê uma publicidade e compra. Né? Você, eventualmente, alguns aqui vão entrar no MBA, aqui, compra. Isso é venda passiva. A venda ativa é aquela que eu vou até o meu cliente e trago esse meu cliente. Isso desvirtua completamente a lógica da oferta e a demanda. Isso significa que, se pela lei da oferta e demanda, hoje, de 1 milhão, 20 mil levanta a mão, 5 mil compra o produto, quando tem uma crise econômica, não é mais 5 mil que compra, é só 2 mil que compra. Se tem uma crise política, não é mais 2 mil que compra, é 1.500 que compra. Se tem uma pandemia, não é mais 1.500 que compra, é 500 que compra. E por aí vai. Se eu tiver uma variável externa, ela vai afetar a minha conversão. Porque eu sou um cara que sou refém da oferta e da demanda. E a oferta e a demanda é sujeita a essas intempéries do mercado. Agora, se eu, além de fazer esse feijãozão com arroz que o mercado todo faz, eu tenho uma postura ativa e eu posso trazer cliente para dentro, aí eu não estou sujeito tanto a essas intempéries. Percebe? Não estou sujeito a tantos esses intempéries. Deixa eu te dar alguns exemplos. É muito fácil, por exemplo, você, num trabalho de oferta e demanda, você vender para quem já quer comprar. Ou você vender para quem já estava planejando comprar. Ou você vender para quem tem a consciência de que o seu produto é importante para ela. Vou te dar um exemplo. Em 1991, quando eu comecei a vender curso de inglês,
lá no início da década de 90, os alunos não tinham a consciência de que inglês era importante. Eles não tinham essa consciência de que inglês era importante. Então, quando a gente ia vender curso de inglês para essa pessoa, a primeira etapa do processo de vendas era explicar para a pessoa assim: olha, fulano, no futuro, o inglês vai ser importante. As empresas vão exigir, a globalização vai se expandir, e o inglês vai se tornar uma língua universal, as pessoas vão ter que falar inglês. Para você ser contratado numa boa empresa, você vai ter que falar inglês. A gente primeiro vendia o que ia acontecer no futuro. A partir do momento que o aluno pensar, pô, comprei isso aí, então deixa eu estudar inglês agora, porque no futuro vai ser importante. Eu te pergunto, hoje as pessoas sabem que precisam de inglês? Hoje eu preciso explicar para as pessoas que o inglês vai ser importante no futuro? Não, o inglês é importante agora. Ou seja, o nível de consciência da população mudou sobre esse assunto. Mas, eventualmente, você vende um produto que as pessoas não têm um nível de consciência tão grande. Ela não vai comprar. Então, quando você só vende de forma passiva, quando você só vende de maneira convencional e passiva, você só vende para quem tem a consciência da importância do teu produto, por isso ele foi lá e decidiu comprar. Ele compra o produto. Você sofre uma venda. Você não executa uma venda, você sofre. Você é acometido por uma venda, porque teu cliente vai lá e compra. Agora, como é que você faz para vender para o cara que não tem a consciência que teu produto é importante? Qual é o mercado maior? É o mercado de quem tem a consciência ou o mercado de quem não tem a consciência? Pensa, dos 1 milhão que foram atingidos numa publicidade, 20 mil levantaram a mão, 5 mil compraram. Mas eu vou te dizer que talvez tenha 100 mil que poderiam comprar. Quando você trabalha com venda ativa, você quer alcançar todas essas pessoas. De maneira ativa, você tem que entrar em contato para prospectar essas pessoas. Então, a forma em que nós não ficamos reféns de uma venda, a forma que nós não ficamos reféns dessas intempéries, não é? Do mercado, essas intempéries externas, é trabalhando com venda ativa. É você buscando o teu cliente e não esperando o teu cliente bater na tua porta. Nesse momento, você deve estar perguntando assim: tá bom, Flávio, entendi isso aí que você está falando, mas como? Não é? O como de forma tática, a gente vai falar na próxima aula. Ou seja, na próxima aula, eu vou falar sobre a técnica de vendas ativa que eu utilizei por muitos anos na minha primeira empresa, por exemplo, e que é usada em muitas outras empresas que nós temos aqui no nosso grupo. Tá? Eu vou falar sobre técnica com calma. Por hora, eu vou te dar essa visão macro. É a venda ativa. Deixa eu te dar um exemplo de venda ativa. Quando nós começamos em 1995, nós não tínhamos dinheiro. Como é que eu ia fazer propaganda se eu não tinha dinheiro? Eu tinha que trabalhar para vender, para pagar o aluguel do mês que vem. Como é que eu ia fazer uma campanha publicitária, gastar R$1 milhão, R$2 milhões no mês? Não tinha dinheiro. Então, como é que a gente gerava lead? Como é que a gente... eu vou falar aqui o extremo. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, mas eu vou falar aqui para vocês o extremo. Quando a gente começou do zero, como é que a gente gerava leads? Leads são contatos das pessoas interessadas no curso. Como que a gente gerava leads para poder a gente entrar em contato de forma ativa e trazer clientes para dentro da nossa escola? Vou te dar esse exemplo para você perceber o que é venda ativa. A venda ativa, ela te possibilita, inclusive, conseguir leads com CAC zero, custo de aquisição zero. Vou te dar um exemplo. Eu tinha lá meu time de vendas, nós éramos 8 pessoas no time de vendas. No meu primeiro mês, aquela foto, vocês já viram pessoas sentadas no chão, eu dando uma reunião, não é? Antes da inauguração, aquilo ali era o meu time de vendas. Eu vou te dar um exemplo como é que o que a gente fazia, como eu te falei, repito, hoje nós não fazemos mais isso, não precisamos, nós temos uma demanda gigante de leads, então a gente não usa mais, mas nós usamos lá no início. Eu acho que pessoas podem utilizar dessa técnica para gerar leads a CAC zero de forma ativa ainda até hoje, né? Eu vou te dar um exemplo. Então, eu pegava meu time de 8 pessoas,
a gente identificava qual era a persona do nosso público, ou seja, qual era o público-alvo que a gente queria atingir, que eram profissionais, pessoas que estavam trabalhando, enfim, ali no centro do Rio de Janeiro. A gente identificava um local onde esse perfil de pessoas que trabalhavam em multinacionais, que trabalhavam em empresas, trabalhavam onde elas desciam para almoçar e ir embora. A gente ia com esse time de 8 pessoas, geralmente nesse local onde essas pessoas circulavam para ir e voltar do almoço, ir e voltar. Durante 1 hora no dia, essas 8 pessoas faziam um trabalho que, por exemplo, os atendentes do IBGE fazem, um trabalho de pesquisa. A gente ia lá fazer pesquisa. A gente tinha ali um formulário, igualzinho ali um agente do IBGE, um censo, não é? Do Datafolha, do Data sei lá o quê, não é? Aquela pessoa que vai fazer pesquisa. As pessoas passavam por aquele lugar era um lugar que o perfil que a gente queria passava, e cada vendedor ali, no espaço de 1 a 2 horas, naquele período de almoço, fazia 30, 40 pesquisas. Cada pesquisa o cara levava uns 3 minutos, mais ou menos. Ele abordava o cara, tudo bem, olha, vou fazer uma pesquisa contigo, dura só 3 minutos, você pode me responder? Algumas falavam não, outras falavam sim, parava, respondia. A pesquisa falava, você fala inglês? Não, não falo inglês. Por que você não fala inglês? Você já estudou inglês? Já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? O que melhoraria na sua vida se você falasse inglês? Melhoraria isso. Terminava a pesquisa. Muito obrigado por responder. Eu trabalho na WhatsApp e algumas pessoas que estão respondendo essa pesquisa vão poder ter acesso à nossa escola. Eu vi aqui que você tem interesse em aprender inglês. Caso a sua pesquisa seja selecionada, como é que a gente faz para entrar em contato com você? A pessoa falava, não, anota meu telefone. Aí a gente anotava o telefone da pessoa. Beleza, obrigado, tchau. Próximo, ia para o próximo. Ou seja, cada pessoa fazia 30 pesquisas, eram 8 pessoas, 240 pesquisas eram feitas num horário de almoço somente. Tá? Dessas 240 pesquisas, vamos tira das 240, vamos voltar para 30. Dessas 30 pesquisas que uma pessoa fazia, a gente sempre vendia 2 matrículas. 2, naquela mesma semana. Né? Você separava ali, ó, das 30, 10 não tinham interesse em aprender inglês, sobrou 20, dos 20 a gente entrava em contato com essas 20 pessoas, das 20 pessoas marcava 5, 6, 7 visitas, ali a apresentação era feita para a pessoa no próprio local de trabalho da pessoa, porque se marcasse na escola, ficaria na mão dela ir ou não ir, e o vendedor não podia ficar refém nem do cara ir ou não ir, ele marcava dentro do próprio escritório da pessoa, ia lá, entrevistava aquela pessoa e fechava 2 matrículas. Ou seja, 30 leads, CAC 0 eram gerados, 20 leads de pessoas mais qualificadas, que tinham interesse, porque você tinha os dados, não é? Você tinha os dados, você tinha um script, todo um treinamento para esse time de vendas fazer esse trabalho. Eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu tinha técnica. Uma equipe ia lá fazer e bum! Nós fizemos mais de 100 matrículas no primeiro mês, foram 120 matrículas no primeiro mês, foram 1.200, foram mais, 1.400 e poucas matrículas no primeiro ano nessa escola. Essa escola já faturou milhões de reais no primeiro ano, somente com venda ativa. E isso era feito, por exemplo, para começar, porque cada pessoa matriculada na WhatsApp indicava mais 20 pessoas. Mais 20 pessoas, ou seja, nessas 2 matrículas existiam mais 20 leads a CAC 0 que eram entregues para o vendedor. A gente validava esses leads, algumas pessoas tinham interesse, outros não. Aí gerava mais 2, 3, 4 matrículas desses leads que eram gerados. CAC 0. E área e abordagem ativa. Ninguém batia na nossa porta, até porque para bater na nossa porta, nós teríamos que ter um dinheiro que nós não tínhamos. Nós não tínhamos. E aí a gente foi, primeiro ano a gente fechou 1.400 e poucas matrículas, abri a segunda escola em São Paulo, que meteu mais de 1.500 alunos no primeiro ano também. Eu abri 24 escolas em 3 anos, tudo com um modelo comercial ativo, um Silva da periferia do Rio de Janeiro, sem dinheiro, abrindo a sua empresa do cheque especial, mas dominava uma técnica ativa, tinha uma mentalidade diferente, não era um cara passivo que ficava esperando cliente entrar pela minha porta, e nem era um cara também complexado, que tinha vergonha
que tinha vergonhinha de fazer pesquisa, de ir com uma equipe na rua fazer pesquisa. Você entendeu? Eu lembro quando eu fui comprar meu primeiro carro, ali no primeiro ano já tinha faturado meu primeiro milhão. Né? Eu lembro que eu comprei um carro bacana, comprei um apartamento bonitão de frente para a praia. Nunca o cara que me vendeu chegou, escuta, tu ganhou esse dinheiro como? Fazendo pesquisa? Esse trabalho, foi vendendo? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Quando você domina uma técnica ativa, quando você domina um modelo comercial ativo, quando você tem uma mentalidade que não é passiva, que não é refém do mercado, que não é refém de oferta e demanda. Eu não queria saber se tinha um monte de curso de inglês já no Brasil. Eu não queria saber se eles eram grandes, poderosos, tinham grana, tinha verba publicitária. Eu não queria saber de nada disso. Eu estava dando os meus primeiros passos com aquilo que estava na minha mão. E a venda ativa me possibilitou fazer isso. Ela foi muito importante, eu estou dizendo para vocês, muito importante, naquele primeiro momento, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Hoje, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma empresa que fatura mais de R$500 bilhão por ano, com margens altas, são as margens de serviço são sempre margens maiores, acima de 30%, não é? Mesmo tendo uma empresa maior, que tem grana, hoje, muito diferente daquela que a gente começou, 92% das nossas vendas são ativas. Até hoje, se a gente só vendesse através da propaganda digital, marketing digital, ou convencional, se a gente só vendesse, nós seríamos 8% daquilo que somos hoje. Porque o restante todo a gente continua vendendo, pegando indicação, saber pegar a indicação de um cliente para gerar um novo cliente a CAC zero, cara. A CAC zero, teu próprio cliente te ajudando a vender para um próximo cliente. A vantagem desse modelo de vendas é o quê? É a vantagem de você não ser refém, de você ter a vida na palma da tua mão, de você ter o seu destino na palma da sua mão, de você não depender de ter dinheiro, ou do sistema, ou da demanda, ou da política econômica. Foi dessa forma que, ao longo de vários governos, bons, péssimos e ruins, bons, difícil, né? Mas péssimos ou ruins, ou regulares, ao longo de tantas crises econômicas, nós não só sobrevivemos, como crescemos. Como crescemos, nos tornamos uma empresa bilionária, baseado numa filosofia de venda, que a gente chama do método Flávio Augusto. Filosofia de venda que não é refém de nada desses fatores que eu já mencionei para vocês. Então, a venda ativa te possibilita isso, eu te dei o exemplo aqui, e que até hoje a gente utiliza um modelo de indicações de cliente. Time de vendas, entra em contato com o cliente, busca, apresenta, vende, não foi, gostou, não gostou, é bíblico. Né? Você tem que ter amor ao próximo. Né? Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. Também não quer? Próximo. Uma abordagem ativa que faz com que a gente aumenta cada vez mais o nosso número de clientes. Então, do ponto de vista conceitual e estratégico, basicamente, a venda ativa é uma característica marcante do meu modelo de vendas e de como eu construí e construo as minhas empresas até os dias de hoje. Eu dei exemplo aqui da pesquisa. Hoje em dia a gente não faz mais pesquisa, mas se precisar, faz. Se precisar, faz. Não é? Se eu tivesse duro, não tivesse outra alternativa de como gerar leads, eu pode ter certeza, eu ia fazer uma pesquisinha e a gente talvez usasse até a internet, as redes sociais, mas se eu não tivesse nada, nem minhas redes sociais, eu ia faria uma pesquisinha ali, faria 200, 300, 400, 500 formulários. Isso seria suficiente para começar, e aí começar a botar essa roda para girar. Não é? Essa roda para girar. Aliás, a pesquisa é uma excelente estratégia para quem está duro, está começando do zero e poder começar o seu negócio do zero. Tá bom? É isso aí. Vamos responder algumas perguntas? Cadê você, Sandrine? Manda as perguntas para mim, eu faço o último CTA depois das perguntas, Sandrine. Legal. Flávio, primeiro tem um comentário aqui do Ricardo Orienta. Ele colocou assim, ó: comecei minha vida nos negócios com uma lista telefônica e um telefone na mesa. Era tudo que eu tinha para vender.
Então você vê que realmente quando a pessoa tem vontade, né, ela consegue vender. E agora uma pergunta aqui. Se além da vontade, Sandrine, se além da vontade ela tiver técnica, aí vai longe, né? Com certeza. Uma pergunta aqui da Vitória Cardoso, Flávio. Você acredita que um vendedor nasce com um dom, uma inclinação, algo do tipo, ou qualquer pessoa pode ser um excelente vendedor? Uma pergunta boa, pergunta pertinente, né? Eu vou aproveitar, vou casar com dois mitos, tá? Os dois principais mitos das vendas são: venda é dom. Não, venda não é dom. Venda é técnica. Não semana que vem, na próxima aula, daqui a 2 dias, eu vou falar sobre a técnica, tá? Venda não é dom, venda é técnica. De repente você me vê, pô, eu me comunico bem, pô, o Flávio fala bem, pô, o Flávio é um comunicador, então ele vende bem, porque ele se comunica bem. É verdade. O cara que vende bem, ele se comunica bem. Mas não significa que quando ele começou a vender, ele se comunicava bem. Eu era horroroso, não era bom. E eu fui aprimorando, porque vender treina. Você vai se aprimorando. Quanto mais você vai vendendo, mais você vai se aprimorando. E aí a oratória ela vem como resultado desse aprimoramento. Então, você pode ter certeza, né? Eu treino times de vendas há mais de 30 anos. Já treinei literalmente centenas de milhares de pessoas, literalmente, tá? Não é força de expressão. Já tive vendedores muito tímidos que vendiam muito e vendedor falastrão que não vende nada. Aliás, eu detesto vendedor falastrão. Não é? Então, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Venda não é dom, venda é treino, venda é técnica. Obviamente, eu estou falando de venda profissional, não de venda amadora, não de venda na intuição, não é disso que eu estou falando. Estou falando de venda profissional. Tá legal? Esse é o primeiro mito. E aí, junto com esse mito, não foi o que você me perguntou, mas geralmente quem faz essa pergunta geralmente vem com uma outra pergunta muito similar, que também é um outro mito, né? Produto bom se vende sozinho. Conversa mole, não é verdade. Não é? Produto bom não se vende sozinho. Se fosse assim, a Apple não faria propaganda, a Coca-Cola não faria propaganda, e não estou dizendo que são produtos bons, mas são produtos consolidados, consagrados no mercado. Não é? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas produto bom encalha, meu amigo, se você não tiver processo de venda. E processo de venda é técnica, pura técnica. Tá bom? Vamos lá, Sandrine. O Flávio, vou juntar duas perguntas em uma. O Spikeman, ele pergunta quais são as habilidades essenciais para um vendedor de alta performance. E a Bárbara Oliveira pergunta, e que tipo de vendedor você não teria de jeito nenhum nas suas empresas? As habilidades principais de um vendedor campeão, tá? São três. São três. Uma das três é mais objetiva. 2 das 3, ela é mais subjetiva. Mas, embora seja subjetiva, ela pode ser tratada de forma tão científica quanto a segunda, que é objetiva. Isso eu falo porque é o que eu faço há mais de 3 décadas. Não é? As três características de um vendedor top são, número 1, ambição. O vendedor top é ambicioso. Você não vai ver um vendedor top bunda mole. Ele tem que ser ambicioso. Ele não pode ser um cara acomodado. Ele é um cara que tem ambição. Ambição não é pecado. Ambição é desejo de crescer. Ambição é desejo de conquistar. Ambição é fome, é apetite. Né? Se você tem apetite, se você tem fome, você tem que ser meio tarado para vender. Você entendeu? Ambição é isso, é vontade. Uma pessoa que tem vontade de realizar alguma coisa, de construir alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Tá? Mortos não têm vontade. Vontade é característica dos vivos. Temos muitos mortos-vivos no mundo. Jovens e velhos sem vontade de porcaria nenhuma mais. Esses caras só não foram enterrados ainda, mas a vida não está ali mais. Mas a ambição é isso. Né? Então, a primeira característica do vendedor top, ele tem ambição. Tem muito cara que tem ambição, mas não é só ambição que resolve. Mas todo vendedor que é top tem ambição. Tá? O segundo é técnica. Esse é mais objetivo. Técnica de vendas. Na próxima aula, eu não sei porque eu estou falando toda hora, semana que vem, mas é daqui a 2 dias. Não é? Na próxima aula, eu vou falar sobre técnica.
E técnica é uma coisa que se treina. Você treina até você ficar bom. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Ninguém é bom quando está começando a fazer alguma coisa. E vendedor também não é bom quando está começando. É ruim mesmo. Gagueja, é inseguro. Não tem ninguém que começa arrebentando. Isso não existe. Isso não existe. Pode ter muita ambição. Né? Por exemplo, eu posso pegar um prego aqui e querer martelar esse prego com o meu punho, para tentar meter o prego ali numa madeira. Cara, eu vou machucar minha mão. De repente eu pego um martelo e vou bater com o cabo do martelo. Não, existe uma técnica para você não martelar o teu dedo, não quebrar a ponta da tua unha, para você acertar, para você não pregar de forma torta. Tem uma técnica, tudo tem uma técnica. Tudo tem uma técnica. Não é? Então, a técnica de vendas, ela também é presente num vendedor campeão. Ele é ambicioso, mas ele também tem técnica. A terceira característica de um vendedor campeão ele é um cara bom de gestão das emoções. Por quê? Porque vender, você recebe mais não do que sim. Então, se o cara não tem uma boa autoestima, ele se sente rejeitado, ele se sente deprimido, porque ele leva tanto não durante o dia que ele fica meio deprimido. O vendedor amador, ele fica deprimido. É igual o médico que suja a sua mão de sangue. Você vai sujar a tua mão de sangue sendo médico, ou tu vai sujar a tua mão de graxa sendo mecânico. Assim como você vai ter um monte de não vendendo também. Ou seja, você, para ser um campeão de vendas, tem que ser um cara bom de gestão das emoções. Você tem que se recuperar rápido de uma frustração. Você tem que se recuperar rápido de um não. Como eu acabei de falar um pouquinho agora há pouco, né? Você tem que ter amor ao próximo. Próximo. Então, você tem que ter uma blindagem emocional para que aquelas frustrações que acontecem todos os dias, no dia a dia de vendas, acontecem. Então, você pode perceber, o vendedor campeão é o cara que tem muita ambição, é bom de técnica e faz uma boa gestão de emoções. Todo cara que é campeão, você pode perceber, ele tem essas três características. O perfil de vendedor que eu jamais contrato é o cara que não é ambicioso. Quero distância. Eu quero um time de vendas tarado. Quero um time de vendas que tem muito apetite. Quero um time de venda que está muito afim de crescer. Eu quero um time de vendas que não precisa ficar empurrando, igual uma mula empacada. Caras que estão afim. E aí é óbvio, eu preciso oferecer para esse cara a perspectiva de crescimento, um plano de carreira. Eu preciso ter espaço para os melhores, para os mais ambiciosos, para chegarem mais longe. Eu preciso que a ambição do cara caiba na minha empresa. Eu não posso ter uma empresa. Não adianta eu querer ter um cara muito ambicioso e ter uma caixinha desse tamanho para tentar encaixar a ambição ali. Esse cara vai embora. Então, eu quero um cara muito ambicioso, mas eu preciso ter um espaço, um projeto de crescimento dentro do meu negócio, onde ele possa crescer de forma do tamanho da ambição dele. Percebe? Então, o projeto de carreira também precisa estar alinhado com o tamanho da ambição das pessoas que eu quero contratar.